Prezados amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A pandemia do coronavírus que hoje graça pelo mundo e que tantos milhares de vidas tem ceifado é assunto corrente que dia após dia preenche todos os canais de informação. Casos como este, ou como uma guerra, um desastre natural que destrói casas, uma doença ou um crime que ceifa a vida de entes queridos inocentes, ou outras maneiras que causam indescritível sofrimento, suscita nas pessoas a interrogação do porquê tais tragédias. Porquê é que Deus o permite? Há milhares de anos atrás, numa terra muito distante, a humanidade resolveu acusar Deus por ele ter uma boa vida no seu lindo céu, enquanto na terra há guerras, catástrofes e muitas outras formas de sofrimento. E Deus recebeu das pessoas a seguinte sentença: ele deveria vir ao mundo como judeu, pois eles foram terrivelmente perseguidos. Deveria nascer como filho ilegítimo, porque tais crianças e as suas mães sofrem frequentemente com desonras e com outras necessidades. Deveria ser traído pelos seus amigos mais íntimos e sobrecarregado com falsas acusações pelos seus inimigos. E, por fim, deveria ser horrivelmente zombado, torturado e morto. Ou seja, Deus deveria passar pelos mesmos tipos de sofrimento que as pessoas passam. E com grande euforia a multidão gritou a sua sentença. Subitamente, porém, houve um completo silêncio e surgiu um murmúrio entre as pessoas. Alguns vão embora do local, consternados, e um após outro constatou, de repente, que Deus não tinha permanecido no seu lindo céu, mas que já havia tomado sobre si todos esses sofrimentos por meio do seu Filho Jesus Cristo, o qual veio a este mundo como cordeiro sacrificial inocente e que foi martirizado por causa da nossa culpa. Hoje, sexta-feira, é uma sexta-feira diferente das outras, porque é o dia em que os cristãos lembram a morte de Jesus na cruz do Calvário. É o dia em que Jesus foi condenado à morte e morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus poderia ter escapado dos seus inimigos, mas em João, capítulo 10, versos 17 e 18, diz que ele mesmo se ofereceu para morrer na cruz, porque a sua morte tinha um propósito. Naquele dia, Jesus tinha cumprido o objetivo de pagar pelos pecados de toda a humanidade. Naquele dia, Jesus terminou o seu ministério na terra. Jesus passou pelo vale do sofrimento para nos livrar do pecado, da morte e do diabo e para nos presentear com a vida eterna. Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A morte de Jesus na cruz foi a maior prova do amor de Deus por nós, que enviou Jesus, o seu unigênito Filho, para morrer no nosso lugar. Porque por causa do pecado, todos nós merecemos o castigo da morte. Mas Jesus não pecou e na cruz ele tomou o nosso lugar e levou o castigo que nós merecemos. Agora todos os que creem em Jesus podem receber o perdão de Deus e a salvação para a vida eterna. No próximo domingo vamos festejar a Páscoa e, independentemente da religião que seguimos, ela faz-nos refletir sobre o amor, a vida e a capacidade de recomeçar, tornando esse dia, além de muito doce, também especial. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas na Páscoa, como cristãos, celebramos a sua ressurreição, que ocorreu no terceiro dia contado da sua crucificação. As cerimónias começam no domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, e terminam no domingo de Páscoa, período compreendido como Semana Santa. A semana faz referência à última ceia de Jesus com os discípulos, a sua prisão, julgamento, condenação e crucificação. Para os cristãos é uma das festas mais antigas e surgiu em Roma no início do segundo século. Já os judeus comemoram a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, de onde saiu guiado por Moisés. Naquele tempo, as famílias judaicas deveriam matar um cordeiro e pôr o sangue nos umbrais das portas para ficarem a salvo da morte que iria passar naquela noite. Jesus entregou-se voluntariamente
a horrível morte na cruz para assumir sobre si os nossos pecados e assim nos salvar da morte eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 5 e verso 7, Paulo escreveu que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. E esta declaração tem um significado profundo para os cristãos. Paulo quis dizer aos coríntios que o sacrifício de Jesus não foi em vão, que os coríntios não levavam a sério o que Jesus passou naquele sacrifício. Paulo deixou claro para os coríntios e também para nós hoje que devemos levar muito a sério o sacrifício de Jesus. Aceitar este sacrifício significa concordar em mudar a vida, ter uma nova perspectiva e uma nova abordagem, ou seja, não tolerar mais o pecado. A iniquidade deve ser extirpada das nossas vidas e da nossa comunhão cristã. Sem o sacrifício de Jesus, nós seríamos enviados à morte eterna e a única vida que poderíamos viver seria esta atual existência física cheia de dificuldades. Além disso, não teríamos a esperança de reconciliação com o nosso Deus e Pai. Não teríamos nenhuma perspectiva de Deus aceitar as nossas vidas através da vida de Jesus Cristo, ou seja, de Ele viver em nós e interceder por nós à direita de Deus. Também não teríamos nenhuma esperança de receber o Espírito Santo, de entender a verdade de Deus e de servir a Cristo como seus seguidores na terra. Nem entenderíamos o plano de Deus que diz respeito à humanidade se tornar seus filhos. Também não teríamos o privilégio de fazer parte da sua igreja, de ter o companheirismo e de crescer com outros com a mesma mentalidade. Por isso não é de admirar que Paulo tenha usado aquelas palavras para trazer os coríntios de volta à realidade. Ou eles não se tinham apegado a essa compreensão profunda do sacrifício de Jesus, ou se compreenderam, eles tornaram-se descuidados. Em qualquer caso, eles tinham de ser lembrados do que o seu Salvador passou por eles, inclusive a dor e a agonia que suportou. Os coríntios precisavam de se arrependerem da sua miopia e reconhecer a grandiosidade do incrível sacrifício de Jesus. Porém, esta é uma pergunta que neste tempo de Páscoa também poderíamos fazer a nós mesmos. Será que realmente valorizamos o supremo sacrifício de Jesus? Oremos para que a nossa e a sua resposta seja positiva. No domingo, não teremos as nossas igrejas da habitual cantata, sempre tão especial. Não teremos o nosso habitual almoço em família ou final de semana estendido. Imagens tão comuns e representativas da Páscoa de muitos cristãos até o ano passado. Mas neste ano, eu creio realmente que a Páscoa não será assim. Mas será uma excelente oportunidade para avaliarmos o que ela é realmente. Para nós cristãos, a Páscoa é a realização de todo o plano de salvação de Deus. Apesar da pandemia do coronavírus nos manter confinados aos nossos lares, vamos celebrá-la com a mesma convicção do apóstolo Paulo, a quem Deus inspirou a nos lembrar, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse sacrifício foi real e deveria tocar as nossas vidas todos os dias, porque Ele também ressuscitou, provando que para além desta vida teremos uma vida eterna com Ele. Num lugar onde toda a lágrima será enxuta e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que apesar do confinamento não faltem os sorrisos, que a paz se sirva com fartura e que gozem verdadeiramente a Páscoa feliz. Porque Cristo ressuscitou. Santa Páscoa para todos.